para depois a gente poder fazer uma outra atividade e jogar. Como eu fiz já. Falta pouca coisa, só ter paciência. Enquanto isso, eu espero os cavalheiros aqui. Vai dar para fazer tudo isso em 50 minutos? Quer? Ailane, que câmera é essa, cara? Vai dar para fazer tudo isso em 50 minutos? Meu coração, Juliana. Tem que dar tempo. Davi, agora, se eles ficarem aqui atrapalhando, não vai dar não. Davi está em pé fora do lugar. E João Predo. Isso, o login dele, João Predo. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela. O preto do pé do peito do João é preto. Eita! Ó, vamos terminar. João Predo. João Predo, senta aí. Ana Beatriz, Alexandra e Maria. Não, eu só quero silêncio para eu poder falar. Nós estávamos falando na primeira aula sobre os aspectos naturais da região sudeste. Vocês lembram disso, né, galera? Preciso voltar sobre clima, sobre vegetação. Expliquei isso tudo em primeiro tempo. Não precisa. Até porque vai ter perguntas sobre isso no jogo. Nós havíamos parado aqui no relevo dessa região e a gente viu que uma característica marcante do Sudeste é o relevo, formado aí em sua maior parte por planaltos, estão acima dos 500 metros de altitude. Nesse mapa aqui abaixo, que vocês estão vendo, a gente pode observar que as áreas mais baixas, áreas de planícies, estão junto ao litoral, que são as planícies costeiras, ou tabuleiros litorâneos, também conhecidos, tá certo? A maior parte é formada por planaltos e serras, planaltos e chapadas. Nessa porção de São Paulo, aqui bem próxima à região centro-oeste, nós vamos encontrar aqui as chapadas, que são aqueles planaltos onde o topo ele é reto, ele é plano. Nessa porção aqui, ó, no norte de Minas Gerais, a gente tem a nascente de um importante rio para a região nordeste, que é o Rio São Francisco. Professora, esse morro aí perto da escola... Até meio-dia 50. Eu libero todos, vou deixar os dois aqui até meio-dia 50. Cargando fantasma se aproxima. Professora, esse morro que tem aí perto da escola, ele é o quê? Oi? Esse morro que tem perto da escola, acho que é Feijão, ele é o Planalto, Planície, Planície não é, mas ele é Planalto. Planície é relativamente plano, ele é morro. Ele é Planalto, Depressão, ele é o quê? É morro. Ah, tá. Ele é morro. Olha só, planície são as áreas relativamente planas. Ali não, ali você já tem morro mesmo. Sim. Eu achava que ele era, tipo, sei lá, uma depressão, planalto. Não, depressão são aquelas áreas ainda mais baixas até do que as planícies. Olha só, Então, esse rio aqui, ó, essa hidrografia representa o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. E ele vai seguindo lá para a região nordeste até desembocar entre os estados de Sergipe e de Alagoas. Mas ele nasce mesmo na Serra da Canastra, aqui em Minas, tá bom? Então, aqui a gente tem a depressão sertaneja do Rio São Francisco. A gente também tem outros planaltos e serras nessa região. E uma área de depressão que fica aqui, ó, nessa porção ao leste da bacia do Paraná, beleza? Mas de uma maneira geral, uma configuração geral, a gente tem o predomínio dos planaltos e da formação dos mares de morros, que são aqueles morros onde os topos eles são arredondados, ok? Dúvidas sobre esses aspectos naturais? Não. Bom, a gente está falando aqui da região mais rica do Brasil, beleza? Mas nem sempre essa região ela teve essa riqueza. Isso aí decorre de fatores importantes que aconteceram na época do Brasil colônia, de ciclos, vamos assim dizer, que foram importantes, tanto no Brasil colônia quanto depois do Brasil independente. Antes da ocupação da região sudeste, o Nordeste era a menina dos olhos para a coroa portuguesa. A gente tinha lá o ciclo da cana-de-açúcar se desenvolvendo no século XVII,
através do ciclo da cana-de-açúcar, surgiram engenhos, surgiram fazendas produtoras desse açúcar, que eram todos exportados para a Europa. Então, no início desse processo, era o Nordeste. Tanto é que a capital do Brasil, nessa época, era lá no Nordeste, né? A coroa portuguesa queria monitorar de pertinho a fabricação do ouro. Do ouro não, gente, da cana-de-açúcar. Quando que isso vai mudar? Quando no Sudeste vamos encontrar, então, o ouro na região de Minas Gerais, até também em Goiás e no Mato Grosso, lá no Centro-Oeste. Com a descoberta do ouro já no século XVIII, os portugueses vão mudar as suas atenções para a região Sudeste. E com isso, chegarão muitos imigrantes europeus para a extração do ouro, até também a imigração interna. Várias pessoas acabaram vindo também para a nossa região à procura do ouro, para a extração do ouro. Através da mineração desse ciclo do ouro, houve o desenvolvimento de cidades, criação dessas cidades e também a construção de ferrovias. Para quê? Para escoar todo o ouro que saía lá da região de Minas Gerais, eles construíam ferrovias para chegar ao litoral, para levarem para Portugal. E aí a coroa portuguesa virou-se a sua atenção para essa região. E aí eles acabaram colocando a capital do Brasil aqui no Sudeste, que passou durante um bom tempo no Rio de Janeiro, beleza? E aí com isso nós vamos ter o desenvolvimento de ferrovias, desenvolvimento de cidades. Então o país, a região Sudeste começou a receber um contingente maior populacional. Sobretudo no século XIX, isso aí, século XIX, a gente já vai ter o ciclo do café no Brasil, com a chegada de mudas de café, com o solo da região Sudeste, que era totalmente favorável ao cultivo desse café, tanto que se desenvolveu entre São Paulo, parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente vai ter um outro desenvolvimento, porque aí, nessa época, começaram, então, a estimular o processo de fim da escravidão. Os escravos, eles começaram trabalhando nessas fazendas produtoras de café, mas após a abolição, né, da escravatura, os escravos, eles ficaram à marginalização. Por quê? Porque os fazendeiros, os cafeicultores, não queriam pagar um salário para essas pessoas que até há pouco tempo trabalhavam para eles como escravos. Então, a solução encontrada pelo governo federal foi estimular a entrada de povos imigrantes. Então, no século XIX, a gente vai ter um grande contingente de imigrantes no Brasil, formados por italianos, alemães, franceses, espanhóis, chegando aqui no Brasil para trabalharem nessas fazendas produtoras de café. E aí, esses trabalhadores passariam a ter, então, salário. Eles passariam a ser consumidores. Aqui, antes disso, o trabalho era realizado por escravos. Essa população não tinha poder de compra, não recebiam salário, eles eram escravos. Então, no Brasil, não havia o desenvolvimento da fabricação desses produtos. Todos os produtos industrializados que existiam até então, todos eles eram importados. Por quê? Somente os ricos podiam comprar produtos industrializados, porque era muito caro. E aí, com essa mudança do perfil de trabalhadores, a nossa população brasileira começou a ter, então, uma população com poder de compra. E aí começaram-se a surgir as primeiras fábricas no Brasil. E aonde? Na região Sudeste, em decorrência dos lucros desse café. E aí, com a criação dessas indústrias, por conta dos lucros desse café, a nossa região já tinha toda uma infraestrutura para esse desenvolvimento. Já tinha aí ruas, um certo número de ruas considerável, um certo número aí de ferrovias também bastante considerável. E aí o que provocou, então, a existência dessas indústrias aqui no Sudeste. Por isso que nós somos aqui, de todo o país, somos o berço dessa industrialização. Os próprios cafeicultores, os barões do café, resolveram investir
no desenvolvimento dessas indústrias, para produzirem aqui, para oferecerem para essa população que agora tem o poder de compra, né? Que eram os imigrantes que haviam chegado aqui e que detinham um salário para poder gastar. Então, assim foi se desenvolvendo a nossa cidade, a nossa região, por conta desses dois processos. O primeiro deles, a mineração, e depois o café. Esses fatores, eles vão ser responsáveis também pelo desenvolvimento da urbanização. Urbanização é quando a gente tem um número maior de pessoas que vivem nas cidades. E aqui no Sudeste, a nossa população ela é essencialmente urbana. A gente até tem uma agricultura de peso, só que a maior parte da população, desses mais de 89 milhões de habitantes, se concentram nas cidades. Apesar de estarmos na região mais rica do Brasil, nem todas as pessoas têm acesso a essas riquezas da mesma maneira. A gente consegue observar na região Sudeste uma grande desigualdade social, não é assim? Todas as pessoas que se encontram aqui na região Sudeste, mesmo sendo a região mais rica, mesmo sendo a região mais industrializada, que teoricamente teria maior oferta de trabalho, todas as pessoas estão empregadas? Não. Não. Então a gente já tem aí o desemprego, e aí o desemprego vai desencadear uma série de outros problemas sociais também na nossa região. O que mais? O que o desemprego sem o desemprego, sem o dinheiro, né, que você recebe, você não consegue pagar suas contas, você fica sem luz, sem água e tudo. Aí você perde a casa também, se deixar. Exatamente. A gente tem um aumento da população que vive em situação de rua. É um problema? É. Muitas pessoas desempregadas acabam perdendo porque moram de aluguel, não tem como pagar o aluguel, são colocadas para fora. Muitas pessoas sofrem com isso. Mas a gente tem também um aumento de quê? Ó? Não ouvi o que você falou. Ó? Não, a gente tem um aumento da violência. Não justifica, não é justificado por conta do desemprego, mas explica muita coisa também. Fala. O desemprego é um pouquinho da parte, porque pensa assim, várias pessoas desempregadas, não tem muita vaga de emprego, assim, não consegue. E é a região que mais tem, né? Tenta, não consegue. Aí acaba na vida do crime. Sim, sim. O que acontece, né? As indústrias, a gente está falando da região mais rica do Brasil, as indústrias que nós temos aqui na região Sudeste, elas detêm um certo grau de tecnologia. A gente ainda não domina a tecnologia de ponta, isso é fato. A gente tem que importar isso aí dos Estados Unidos, do Japão. Só que a gente tem alguns centros de pesquisa que são chamados tecnopolos, que são centros de pesquisa que estão juntos a universidades públicas e que promovem o desenvolvimento de tecnologia. A gente já tem isso, só que a gente está engatinhando ainda nesse processo. Nos países ricos, eles têm vários tecnopolos, vários centros desses. Aqui no Brasil, não. A gente tem ali naquela região de São Paulo para esse desenvolvimento de tecnologia. E aí, essas indústrias, elas são infinitamente assim, automatizadas. E aí não produzem e não ofertam aí vagas de emprego. Fala. Júlia falou Júlia disse que vai sair porque a internet dela tá ruim e não tá dando para ficar na aula. Tudo bem. Eu anoto o nome dela aqui. E aí, olha só, eu preciso da matéria. Eu posso, então, só copiar para vocês e passar direto para mim. É mais prático, não é? Para mim. Mas depois eu não quero reclamação de que a professora não explicou, que a professora não falou. Então, a gente vê no Sudeste, eu até perco a linha de pensamento, porque a pessoa interrompe para falar coisa que não tem nada a ver. Aí a gente interrompe, é horrível isso. A gente vê um processo de anterior, né, de
concentração industrial. Mas hoje, na nossa atualidade, o Sudeste ele passa por um processo inverso, que é o processo de desconcentração industrial. Por quê? Porque as indústrias, né, os donos, os grandes industriais, eles estão em busca sempre de vantagens. E aí, o que eles fazem? Eles estão saindo dos grandes centros urbanos das cidades do Sudeste e indo para as cidades médias, cidades mais distantes e até outras regiões, como foi o processo da região Nordeste, que a gente acabou de falar. Essas indústrias, elas vão atrás de incentivos fiscais, incentivos governamentais, atrás de mão de obra mais barata, tudo isso para eles terem uma produção, o mesmo produto, com a mesma qualidade, por um preço menor. Assim eles lucram mais. Essa é a lógica do capitalismo, né? As indústrias, eles só estão pensando neles, no lucro deles. Então, eles vão sempre buscar essas facilidades. Hoje, na região Sudeste, a gente encontra esse processo também, de desconcentração industrial, de saída de empresas, indo para lugares um pouco mais distantes dos centros, das grandes cidades, em busca dessas facilidades, tá? Isso aí é uma prática muito, muito comum aqui também, na nossa região Sudeste. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Esse vídeo, ele mostra um resuminho do que eu acabei de explicar, junto com a parte da primeira aula, sobre a região Sudeste. Ali tem as principais características, as principais informações do que nós vimos hoje. Eu consigo passar o vídeo simultaneamente para o pessoal de casa? Não trava, não? Então tá. Deixa eu ver aqui. Aqui de outra maneira. Sintetiza tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Você vai falar do LinkedIn? Não. Então, o microfone vai dar eco para ele. Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Tássia Reis e o assunto de hoje é a região Sudeste do Brasil. Então vamos lá. Essa região é formada por 4 estados, que são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e o Rio de Janeiro. Você provavelmente já ouviu falar que esta é a região mais rica do país. É nela que está presente o maior parque industrial, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. As maiores cidades, a exemplo de São Paulo e do Rio de Janeiro, as maiores redes de comunicação, as maiores universidades e centros de pesquisa, os maiores centros de atendimento médico-hospitalar, os maiores shopping centers, uma agropecuária altamente produtiva, bem como é a maior produtora de petróleo do país. Claro que tudo isto está atrelado ao fato de a maior parcela da população brasileira se concentrar nesta região, pois conta com cerca de 45% do total de habitantes e é responsável por mais de 50% da produção econômica do país. Mas quais razões explicam todo o progresso dessa região? Bem, esse progresso está relacionado com o ciclo do ouro, pois a região Sudeste ganhou destaque no século XVIII, quando a capital, que antes era em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro, pois a coroa portuguesa tinha interesse em permanecer próxima às rotas de passagem do ouro e diamante. Assim, a região Nordeste, que era antes a mais rica do território brasileiro, perde esse posto com a descoberta do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Além do ouro, que foi a atividade econômica mais importante do Brasil no século XVIII, as mudas de café começaram a ser plantadas e já no século XIX e XX, este produto torna-se o mais exportado do país. E por conta do clima e do solo favorável, suas áreas produtoras de maior destaque estavam concentradas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O café, conhecido como ouro negro, criou uma série de benefícios para a região Sudeste, pois, visando a lucratividade, os fazendeiros produtores investiram em infraestrutura, na instalação de bancos, estradas de ferro, eletricidade, fábricas de empacotamento,
além de incentivarem a imigração de italianos e alemães, que já tinham experiência com a indústria, quando se aproximava o fim da escravidão no Brasil. Isto ampliou as necessidades de consumo da população, que agora era assalariada, o que acabou por estimular a produção interna de mercadorias e a industrialização. Com isso, você já pode perceber que foi na região sudeste que se criaram as bases para o desenvolvimento industrial e urbano, processos essenciais para promover um maior desenvolvimento econômico. Vale destacar que todo esse desdobramento irá também atrair camponeses e imigrantes de outras regiões do país, buscando melhores oportunidades de vida. Hoje, apesar dessa região ser a mais industrializada do país, está ocorrendo o fenômeno da desconcentração industrial, pois como as grandes cidades desta região estão saturadas, ou seja, inchadas, elas já não atraem mais tanto fluxo populacional como antes, em decorrência do trânsito caótico, violência crescente e ampliação do desemprego. Por isso, as migrações atualmente estão se direcionando para as cidades médias, com potencial de crescimento elevado. Quanto aos aspectos naturais, a região sudeste é caracterizada por possuir um relevo formado principalmente por planaltos, que formam uma paisagem conhecida como mares de morros. É o caso da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e por planícies costeiras no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os climas dessa região são o semiárido, presente no norte de Minas Gerais, sendo um clima mais seco e responsável pela vegetação do tipo caatinga, o tropical típico, presente principalmente no oeste de Minas Gerais e em áreas centrais do estado de São Paulo, e está atrelado à vegetação típica de cerrado, o clima subtropical, presente no sul de São Paulo, possuindo as menores temperaturas, já que está aí no limite com o Trópico de Capricórnio, portanto apresenta uma vegetação típica de araucárias, ou seja, pinheiros. O clima tropical de altitude é bem comum nas áreas mais altas da região, onde originalmente era marcada pela presença da Mata Atlântica, que já foi amplamente devastada, e o clima tropical úmido no litoral da região, que é o mais chuvoso em decorrência da maritimidade, onde além da vegetação litorânea, também há a presença da Mata Atlântica. Por fim, os rios são em sua maioria planálticos, com muitas quedas d'água, ideais para a produção de energia elétrica. Espero ter ajudado. Até a próxima e tchau, tchau! Então, Tchau, tchau. com esse videozinho, foi sintetizado tudo isso que eu falei na aula de hoje, desde o primeiro tempo até agora. A gente falou sobre os aspectos naturais e um pouquinho sobre a ocupação. Ela falou aqui um pouquinho sobre a hidrografia. A maioria dos rios, eles são o quê? Rios planálticos, são rios que vão ser intensamente utilizados para a geração de energia. A gente já se aproveita, né, digamos assim, a gente tem aqui uma parte muito chuvosa. A gente não tem essa, como no clima semiárido que predomina lá no Nordeste. A gente tem um período de muitas chuvas durante o verão. Mas São Paulo, né, experimentou aí, e vem experimentando ao longo dos anos, alguns períodos de seca. Isso mesmo, de crise hídrica. Períodos em que a população paulistana teve que fazer racionamento de água, reduzir o número, né, de vezes que a pessoa, que as famílias, que as casas recebem a água por conta desse racionamento. Abra um livro na página 347, só para a gente falar um pouquinho sobre essa questão dessa escassez de água. Por que será, então, que está ocorrendo ao longo dos últimos anos essa escassez de água? O que vocês acham que pode estar acontecendo? No Brasil, na região sudeste. Eu falei para vocês que a região sudeste é uma região que costuma ser chuvosa. Desperdício. Eles normalmente enchem mais e transbordam muitas vezes, não? Oi?
eles podem crescer, podem aumentar mais e da caraca, não, é muito ruim. Eu não tô entendendo o que você está falando, não. Tá dando eco aqui pra gente. Ela saiu. O microfone dela tá perto. O que vocês acham, gente? A poluição dos rios? Só que passou lá atrás. A Professora, poluição, vocês acham que a poluição ela pode ser um fator que vai contribuir para essa? Com certeza, né? Lá em São Paulo a gente tem aquele rio de engano, poluidíssimo. Com certeza. quando chove muito, E o Guanabara. Bahia lá. Não, Baía de Guanabara é essa aqui. eu tava falando, E também, que quando chove muito, pode acontecer de vários rios ou valões encherem, então pode acabar, sabe, fica enchendo os lugares de acabar com muitas coisas, muitos problemas. Sim, a gente tem esse problema da enchente, é um problema crônico de todas as cidades brasileiras, não é uma coisa específica aqui da nossa região, não. Aí, a gente tem uma série de outros problemas, mas a questão da crise hídrica aqui no Brasil, aqui, principalmente na região sudeste, tem a ver com o que a Juliana falou, poluição, mas o que mais? A diminuição das chuvas? Sim, diminuição das chuvas, gente. Estava começando a acontecer uma mudança, um processo de estiagem. Até pouco tempo, aqui, mês passado, no outro, estavam reclamando da estiagem, que era maior depois de não sei de quantos anos, né? Então, assim, a mudança climática também está afetando. Aí, menos chuva, poluição dos rios, o que mais? A população desmatando as áreas próximas às nascentes dos rios, isso vai provocar uma diminuição do volume de água do rio, cara. Rio que vai impactar no nosso consumo. que às vezes, Ah, se vai cortar uma árvore e cai algumas pedras no rio, sim, corta o fluxo. e diminui a vazão e o volume de água do rio. Isso aí é um fato que acontece direto, né? Por quê? Por conta da ocupação desordenada. A gente não tem, lembra quando a gente falou sobre a urbanização e desenvolvimento das cidades? No Brasil nunca houve um planejamento com relação ao crescimento urbano. As cidades foram crescendo e inchando de qualquer maneira, e aí as pessoas, para construírem suas moradias, acabam desmatando áreas importantíssimas que deveriam ser preservadas, acabam aí poluindo, né, com esgoto, com a falta do saneamento básico, e aí é uma série de outros problemas que são levados em consideração por conta disso. Ok, agora que eu estou vendo aqui, Yasmin. Ok, isso, entendi. Alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui? Vamos agora lá na página 349. 349 tem um diagrama. Vamos lá fazer rapidinho esse diagrama, preenchê-lo. Vamos lá. Na letra A, vegetação que ocupa extensa área de Minas Gerais. Página 349. Vegetação que ocupa extensa área de Minas Gerais. É o quê? Litorânea? Oi? Litorânea. Cabe aí nesse espaço? Cerrado. Cerrado, é vegetação, da vegetação. Então, essa letra A, cerrado, é o que cabe aí. Na letra B, serra onde nasce o Rio São Francisco. Ih, falei isso, hein? Falei isso. Qual é o nome dessa serra? Onde nasce o Rio São Francisco. Como é que é o nome dessa serra? Pessoal de casa. E boa pergunta para fazer no jogo, ninguém sabe. Verde. Serra o quê?
Procura no livro, gente. Pode olhar. Serra da O Canastra. que você falou, Serra professora? da O que você Canastra. perguntou? Serra Serra onde da nasce Canastra. Canastra. Letra A, Cerrado. Letra B, Canastra. Letra C, você não vai copiar, não? Não tinha que falar, não. Clima presente em uma pequena área da porção do norte de Minas Gerais. Semiárido. Letra C, isso aí. Letra C. Letra C, semiárido. E na letra D, via de transporte formada por cursos de água no Sudeste. A mais importante é a Tietê-Paraná. Meio de transporte na água. Só pode ser o quê? Hidrovia? Isso. Hidrovia, fala. Hidrovia. Número 2. Seca no Sudeste atinge 133 cidades e já afeta a economia. A manchete, que traz uma notícia de 2014, retrata a escassez de água no Sudeste. Essa situação ocorreu apenas por causa da redução de chuvas na região? Sim ou não? Não. A escassez de água no Sudeste, a seca no Sudeste, ela ocorreu só por causa da redução de chuvas na região? Não. A gente viu que não, né? Agora, tudo no livro é assim, né? Só sim ou não. Pede para justificar a resposta. E aí, como é que a gente justificaria isso? Além da redução do volume de chuvas, o que tem mais que também vai ajudar para seca? A poluição dos rios. Isso. Poluição dos rios, o que mais? De água. O Desmatamento. desmatamento de áreas próximas às nascentes. E a poluição. Pois temos ainda a poluição dos rios, o desmatamento, mananciais. Você falou também desperdício. O desperdício também da água também contribui para isso, né? Muitas pessoas desperdiçam a água. E bota pessoas nisso. Nossa, o que eu mais vejo aí é desperdício de água. Sem contar o vazamento também da SEDAI, nos dutos da SEDAI. É quando você vai lavar uma calçada, gasta muita água. Isso. Eu não tenho paciência, gente. Eu pego um balde, jogo logo um balde, mais rápido, acaba logo. A pessoa fica lá com a... Ah, dá vontade de pegar ela e jogar na pessoa que tá desganchando Dá um algum cara. nervoso, gente. Me dá vontade de pegar o balde e jogar até na pessoa que tá jogando lá. É verdade. Mentira. Não dá vontade, não. Tá. Oi? Tem que limpar, tem que varrer, né? Aí ele fala, mas vou sujar de novo. Mas tem que limpar, né? Ó, eu vou deixar para casa, antes da gente fazer o jogo, eu vou deixar para casa as 2 páginas do livro 357 e 358. Semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais sobre a economia da região Sudeste. Página 357 e 358. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui o joguinho. Peraí, dá um livro. Aí, Alexandra. Só um minutinho, pessoal de casa. Já vou entrar. Oi, tudo bem?
Professora, Oi? Maria Raíssa falou que o celular dela tá descarregando se ela sair é por isso. Ah, eu vi. Eu vi. Ela saiu agora. Obrigada, tá? Aí o jogo é o seguinte, enquanto ele tá abrindo aqui, vai ser o pessoal online. Online com quem está presencialmente. Agora deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Eu tenho uma pergunta. A minha roda dos nomes. Professora, Vocês estão vendo aí sexto ano, porque eu acabei usando também. Eu usei o sexto ano, dá para usar com vocês aqui. a senhora não Então, tá é apresentando. presencial Agora versus tá. online. Vou girar aqui a roda, vai cair não sei quem. E aí o grupo vai ter até 10 segundos para responder a pergunta, ok? Eu tenho uma pergunta, sabe? Eu não quero que Professora? consulte. Oi, Eu tenho Fala. uma pergunta. fala. Se a pessoa online não saber a resposta, se a outra pessoa saber, pode passar para ela, tu sabe? Sim, qualquer um de vocês tem que responder. Não vou botar por nome não, entendeu? Qualquer um de vocês. Quando cair um nome, qualquer um de vocês. Quem souber, responde primeiro. A mesma coisa aqui. Quem souber, responde primeiro. Davi, faz um favor para mim. Fecha a porta aqui rapidinho. Vamos começar, então? 10 segundos para responder. Senão, eu não quero que o pessoal online veja a pergunta. Pesquise. Não pode pesquisar. Ok. Vamos ver. Presencial primeiro. Primeira pergunta para presencial. Rio São Francisco, ele nasce em qual estado da região sudeste? 10. Minas Gerais, acertou. Um ponto para o grupo do presencial. Respondeu Minas Gerais. Tô torcendo pra presencial. Que isso, gente? De novo presencial. Pelo amor. Então vai embora. Vá-se embora. Presencial, viu? Que isso? Bora, Nath. Ó, Vá-se embora. vegetação típica do Sudeste que sofreu com o desmatamento. Qual a pergunta? Vegetação típica do Sudeste que sofreu com o desmatamento. 10, 9, Ah, 7, 6. Vegetação 5, 4, 3, 2. Não falaram nada. São Foi, já foi. Já foi a Mata Atlântica. Vamos lá. Agora, gente, não é possível. Tem que sair alguém aqui online, pelo amor de Deus. é possível. Olha só. Roubado. A roleta aqui é presencial. Agora isso aí. Agora isso aí. Ó, pergunta aqui. Ah, tá. Que isso? Tá bom, obrigada. Ó, pergunta pra galera presencial. Eu esqueci a pergunta, gente. Ela me falhou aqui. O clima semiárido ocorre em qual estado do Sudeste? Ponto para o presencial. O Davi acertou, ele falou Minas Gerais. O jogo não vai acabar hoje não, hein, gente? Porque isso aí não tá certo não. E esse jogo tá com o ranço do online. Vai lá. Até que enfim, pelo amor de Deus. Não foi a tia falar. O clima subtropical. Tá travando. O clima subtropical. Sacanagem, hein? Tá me ouvindo agora? Tá indo. Pode falar. Tropical ocorre em qual estado do Sudeste? Quê? O clima subtropical ocorre em qual estado do Sudeste? 10, 9,
8, 7, Espírito Santo? 5. Errou! Não É São Paulo. São Paulo seria a resposta certa. Online errou! Fiquei com medo. A última questão de hoje. A última questão de. Ó, os rios da região sudeste são rios de planície ou rios de planalto? Rio de Planalto. E de Planalto. Rios de planalto para a galera online. Por enquanto está 2-1. Ai, ai. 2-1. Não, eles não marcaram a outra. Eles Felipe falaram o Espírito falou. Santo primeiro, aí não pode. Não, tia, na primeira Ó, rodada. você não presta atenção. Eu vou parar o jogo, está 2-1 para o pessoal presencial. Semana que vem a gente continua, porque não finalizou, não valeu. Parou muitas vezes no presencial, não. Tá? Programado. Tchau, galera. Ah, que Tem mais jogo semana que vem, coitado, deixa ele. Programado, sim. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, professora. Isso aí foi programado pro pessoal presencial, certeza. Breno, não tenho culpa.